Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente começar nos casos do luminal A e B, aqueles dos receptores positivos, né? Falando assim de maneira bem didática, o advento dos inibidores da ciclina. Pode falar um pouquinho, se você quiser falar dos trabalhos, dos artigos, fique à vontade. Então, acho que foi 2022 que foi a primeira liberação, acho que aqui no Brasil, inclusive, dos inibidores de ciclina. O que acontece? Quando a gente fala de câncer de mama, que a gente estava conversando, né? Você tem pesquisa sempre saindo. Isso. Então, os inibidores de ciclina, o que é o interessante deles? É que ele também é comprimido. Não é uma quimioterapia Muito bem na veia. lembrado. Isso. Eu fiz só uma adendo. Eu fiz um tratamento com inibidor de ciclina em uma senhora de 88 anos, 90 anos e suportou muito bem, suporta muito Eles bem. são muito mais bem tolerados do que a quimioterapia. Sim, verdade. Então você vê que a gente passou do que a gente falou lá atrás, de só ter quimioterapia, de só ter rádio, de só ter cirurgia para fazer em algum momento, para hoje você ter comprimidos que tratam talvez até melhor do que quimioterapia Sim. endovenosa, É. né? Com menos efeito adverso. É claro que até uma dipirona que a gente toma, teoricamente tem um efeito adverso. Então, o tratamento para câncer também ainda tem, mas muito menos do que a gente via anteriormente nas quimioterapias endovenosas. E isso vem aumentando muito a questão até porque isso aí foi começado a se ver principalmente nos pacientes que já são metastáticos. Anteriormente, que nem a gente falou, muitos pacientes lá atrás que só tinham às vezes quimioterapia ou que no momento só teve cirurgia, você via que pacientes que tinham câncer, infelizmente, eles iam acabar progredindo em algum momento Sim. e falecendo por isso. Sim. Hoje a gente vê o contrário. Hoje a gente vê que pacientes mesmo em situações iniciais, em situações avançadas, no câncer de mama mais avançado, com essas novas drogas, no caso do inibidor de ciclina que a gente está falando para receptor hormonal, tendo sobrevidas enormes. Doutor Zé Maurício está falando, nós estamos falando dos inibidores de ciclina em caso de câncer de mama avançado, né, Zé? Isso, metastático. Isso, porque começa-se normalmente assim, a gente tenta focar naquilo que é mais grave. Então, os primeiros estudos vêm para isso, para pacientes que estavam muito graves, com uma doença avançada, você precisa corrigir aquilo. Então, os primeiros vieram nesse sentido. Sim. Hoje, já tem estudos na parte de adjuvância, para o inibidor de ciclina entrar. Um deles é o abemaciclib, com um estudo chamado Monarch. Monarch 3. Monarch 3, isso mesmo. E aí, você já está trazendo para situações onde você vai aumentar ainda mais a chance de cura numa paciente que tinha uma doença inicial, entendeu? Aonde hoje a gente tem para doença avançada, né? Os inibidores de ciclina. Deixa claro uma coisa, na época da pandemia a gente pegou muito aqui doença avançada. Chegou algumas mulheres com destruição da mama e foi uma catástrofe. Eu tenho algumas mulheres da época da pandemia que estão livres de doença nesse momento, ou com doença controlada. Umas a gente conseguiu zerar, outras têm doença óssea controlada, que estão fazendo uso de inibidor de ciclina. E estão muito bem, com cabelo, sem efeito colateral importante, vida assim, muito próximo da normalidade, muito próximo. Isso eu acho um avanço incrível. E a maior parte das pacientes que tomam os comprimidos, eles às vezes têm inicialmente um pouco mais de efeito colateral, o corpo, vamos dizer assim, se adapta, após o terceiro, quarto mês, tende a diminuir muito os efeitos adversos. E aí é como se fosse... Hoje a gente fala que o câncer está cronificando em algumas situações, né? Por mais que você tenha uma doença metastática, que infelizmente a gente vai falar de não ter uma cura para isso, mas em um dos estudos aí do inibidor de ciclina, você vê que depois de 5 anos, 16% antes, gente, não, infelizmente 5 anos, a maior parte dos pacientes não tinha resistido. Não, exatamente. E hoje você está com 5 anos, pacientes vivas, sem sinal de doença, muitas vezes, entendeu? É isso aí. Então, vê como a gente vem avançando. A gente passou, sei lá, 3, 4 mil anos aí, sem ter nenhum. Em questão de 30, 40 anos, a gente está falando já em uma certa... Será que não está curada? O paciente passou 5 anos tomando medicação, não tem doença. Será que elas não estão realmente curadas? Então, a gente está entrando nessa fase. Zé, quando fiz residência, tinha um preceptor que falava para a gente o seguinte, falava, olha, primeiro que nós, os oncologistas, é nosso dever acreditar na cura. Eu sempre falo isso, falo a exaustão. Se você pega um oncologista que já é aquela história de filme, né? Isso não tem jeito, tá? É tanto tempo de vida. Ele já começou perdendo, já perdeu. Certamente não vai conseguir um bom resultado. A gente tem que ser realista,
mas a gente tem que acreditar que pode acreditar na cura. Quando a gente não consegue curar, que são os casos metastáticos, e voltando lá para o meu preceptor da residência, uma vez eu escutei assim, que quando você não consegue curar, o que a gente tem que lutar é para que a doença se transforme em doença crônica, como a diabetes, como a pressão alta. Mas eu vou tomar remédio para o resto da vida? Por que não? Você não toma remédio para diabetes ou para pressão alta e etc. O importante é que o medicamento que você está tomando está fazendo efeito. E você está tocando a sua vida de uma maneira bem tranquila. Eu tenho vários casos aqui. Gente que há 6 anos atrás me falava que eu quero ver minha filha formar, e hoje já está médica fazendo residência. Sim. E nós paramos o tratamento. Então, nós temos vários casos aqui que comprovam esse tipo de coisa. Eu quis chamar a atenção nessa parte da cronicidade, porque eu acho importante. Né? Isso é importante falar, né? Porque isso é a esperança do tratamento, né? O câncer ainda é muito estigmatizado. Exatamente. Né? Então, quando você tem o diagnóstico, você tem o BAC, é impossível não ter. Mas por isso que você tem que ir em um lugar onde você tem um especialista que vai conversar, que vai te explicar isso, que tem essa humanização. Esse é o foco da gente, esse é o foco da nossa clínica. Eu penso isso, exatamente. Eu sempre pensei. Esse é o caminho. Para a gente continuar, vamos falar um pouco a respeito dos que têm superexpressão do HER2. Para a gente continuar, e deve ter enfermeiros, deve ter profissionais da saúde, médicos vendo a gente, os inibidores de ciclina 4 e 6, isso é para vocês. Nós temos 3 grandes estudos, que é o Monalisa 2, que fala do ribociclib em associação ao letrozol. Nós temos o Monarch 3, que o Zé falou, que fala do abemaciclib também junto com o inibidor da aromatase. E, por fim, nós temos o Paloma 2, que fala do palbociclib em associação com o letrozol. Esses estudos eu estou citando para os profissionais da saúde. Nós vamos vou pedir para o Gabriel colocar aí depois num linkzinho, lá nos canais do YouTube, para que você consiga ter acesso a esses estudos se você quiser, mais para os profissionais da saúde, né?